Olá, gente maravilhosa! Seja bem-vinda ao canal Mari do Tarô. Hoje eu vim trazer para você uma leitura amorosa sobre tudo sobre você e o seu crush, tá bom? Para quem ama uma tiragem amorosa aí, vamos saber o que o tarô tem a dizer aí para você sobre essa relação, viu? Eu trouxe 3 opções aqui de escolhas para você. E a primeira opção é para quem se conectar com a pedra ametista, tá? Então, é a primeira pedra, o primeiro cristal. Quem se conectar com essa pedra vai receber as mensagens sobre você e o seu crush, as mensagens voltadas a essa conexão, tá? Primeira conexão, pedra ametista. Segunda conexão, pedra pirita. Quem se conectar com essa opção vai receber do tarô também as mensagens sobre você e o seu crush. E a terceira opção, pedra quartzo rosa, pedra do amor. Então vamos lá, quem se conectar com essa conexão também vai, com essa pedra, né, também vai receber aí suas mensagens. Eu vou começar aqui pelo cristal ametista. Vamos lá, vamos ver o que o tarô vai trazer sobre essa conexão. Gente, lembrando que essa é uma tiragem coletiva, tá? Para uma tiragem particular. Você pode entrar em contato. Eu trabalho com essa tiragem chamada Templo de Afrodite e ela tá no valor promocional de R$ 25 apenas. Então, me chama lá para saber, para fazer uma leitura particular, né, na sua energia com a do seu crush. Vou tirar aqui no tarô as energias para quem se conectou com a pedra ametista. Que o tarô possa trazer as mensagens para quem se conectou com a primeira opção. Gente, eu vou tirar aqui sobre você e sobre o seu crush. Pode ser que aqui, na hora que eu falar, como são muitas pessoas e muitas energias, pode vir invertido. Então, às vezes, pode ser que eu esteja falando do seu crush e você sinta que é sobre você. E pode ser que eu sinta que eu esteja falando sobre você e você sinta que é sobre o seu crush, tá bom? Então adapte aí a sua realidade, o que você está vivendo. Vou iniciar aqui com o tarô, que o tarô possa trazer as energias aí dessa conexão. Vou tirar aqui no tarô o seu pensamento em relação ao seu crush. Os pensamentos do seu crush em relação a você. Os seus sentimentos em relação ao seu crush. Os sentimentos do seu crush em relação a você. As suas intenções em relação ao seu crush, a real intenção. E a real intenção do seu crush em relação a você. Um conselho do tarô para essa relação. Vamos ver o que o tarô traz. Vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui. Estão preparados? Quem escolheu a primeira opção? Vamos lá, para quem escolheu a primeira opção aqui, em relação à opção, vou começar falando sobre você, tá bem? Aqui o tarô me fala... Deixa eu pegar minha varinha. Tô bem bruxinha hoje, né, minha gente? Vamos lá, quem escolheu a primeira opção. Aqui o tarô me fala de você tá querendo tomar uma decisão, ou você já tomou, né? Saiu aqui o As de Espadas abrindo, falando sobre os seus pensamentos. 2 cartas de naipe de espadas, falando aqui sobre o teu mental, falando aqui sobre os teus pensamentos, tá?
Mostra você querendo tomar uma decisão, ou essa decisão já está tomada, dependendo da situação. Aqui tá me falando de uma transição, né? De uma mudança. Fala de você saindo de águas turbulentas, indo para águas mais tranquilas, tentando aí acalmar um pouco teus pensamentos. Mas fala muito aqui de você estar pensando, né? Querendo ter clareza também, né, sobre uma decisão que você precisa tomar para dar um avanço, para gerar uma mudança, tá? Aqui falando de você em relação ao seu crush. O que o crush está pensando? Também tem uma energia aqui de movimentos e de mudanças, tá? Saiu aqui o arcano, o Sol. Esse arcano é um arcano que é muito positivo. Ele fala sobre clareza, sobre verdades, ele fala sobre entusiasmo, sobre alegria. Pode ser que ele esteja querendo ter clareza sobre algo também, né? Mas vejo aqui decisões sendo tomadas, viu? Ele pensando em tomar decisões aí, em fazer um avanço nessa situação, tá? O Sol, ele traz verdades, ele traz resoluções. Falando do que você está sentindo em relação ao teu crush, veio aqui a Rainha de Paus e o 7 de Copas. É como se houvesse uma confusão. Talvez você tenha, talvez as pessoas que se conectaram aqui, né, com essa primeira energia, tenha mais de uma opção nesse momento e talvez se sinta confusa aqui em relação às suas escolhas, tá? Porém aqui saiu a Rainha de Paus, né? E a Rainha de Paus, ela me fala sobre coragem, sobre determinação para fazer uma escolha aqui, para tomar uma decisão, né? Vejo muito essa questão aqui nessa parte, viu? E você precisa encontrar aí uma determinação, né? Claro que com clareza, para saber o que você quer. Realmente para fazer a escolha do seu coração, né? Através do que você sente, através da tua intuição. Falando aqui do que o crush está sentindo em relação a você, veio o 3 de ouros e o Cavaleiro de Copas. Esse crush aqui me fala de a necessidade de uma construção, de uma colaboração, né? Pode ter algum tipo de reciprocidade, sim, mas fala ainda de um terceiro estágio, né? O tarô, ele tem de 1 a 10, então me fala de um terceiro estágio aqui ainda, algo que precisa ser alimentado, né? Esse Cavaleiro de Copas me fala muito sobre seguir o coração, né? Olha, aqui pode existir algum sentimento, sim, tá? Porém, talvez essa pessoa esteja querendo uma movimentação da sua parte. Talvez também essa pessoa esteja querendo que você mostre mais reciprocidade em relação a ela, tá? Falando aqui das tuas intenções em relação ao crush, eu tô sentindo aqui que você quer organizar aí a situação, né? Saiu aqui o arcano carro, e o carro, ele me fala de quando a gente tá um pouco perdido e a necessidade de direcionar nossas energias, sabe? Aqui esse 9 de paus me fala de uma exaustão. E também que talvez você esteja reservando aí suas últimas forças para poder perseverar dentro dessa situação, né? Vejo bastante força de vontade aqui da tua parte, embora você esteja um pouco exausta. Em relação ao crush, aqui me fala, né, dele estar se abrindo a novos sentimentos, a uma renovação. Porém, ainda fica muito na defensiva, né? Existe aqui uma luta em relação a defender aqui o que ele acredita, as ideias dele. Mas vejo ele aberto a ter uma renovação, tá? Novos sentimentos. Como conselho, né, aqui do tarô,
abriu com 4 de ouros. O 4 de ouros, ele vai me falar de uma situação que às vezes a gente tem um excesso de cautela, às vezes a gente tem um apego, às vezes a gente quer aprender para se sentir seguro na nossa zona de conforto. O tarô ele me fala muito da necessidade de você buscar a tua felicidade, o teu contentamento, a tua alegria, o teu bem-estar, tá? E também me fala aqui de você pensar no seu crescimento, no seu futuro, na sua expansão, tá? Essa carta, o 3 de paus, ela me fala muito sobre futuro, sobre planejar o futuro, sobre pensar no futuro. Pode ter pessoas aqui bastante apegadas, né, a talvez planos, pode ter aqui alguma situação de escolhas, de triângulos. A necessidade da primeira pessoa aqui, né, que quem eu tirei representando você aqui que tá me assistindo, é de fazer uma escolha, tá? De tomar uma decisão. E eu vejo aqui esse crush, essa segunda pessoa, também querendo resolver essa situação, tá? Então aqui o tarô me fala como se você tivesse que pensar aí no teu bem-estar, né? Observar se você tá nessa situação por apego, por questão de conforto, de segurança, mas pense no seu futuro. Pense na tua alegria, no que te deixa feliz, tá? No que te traz satisfação emocional. Essa é a mensagem aqui do tarô para quem escolheu essa primeira conexão. Espero que faça sentido para você. Segunda opção, tá? Para quem se conectou com a pedra pirita. Vamos lá, minha gente, vamos falar aqui sobre você e sobre seu crush. Lembrando, né, que pode estar trocado, então não esquece de adaptar. Falando sobre você, aqui me fala da necessidade também de tomar uma decisão, hein? Ó, a mesma carta que saiu na primeira conexão. Fala de uma necessidade de tomar uma decisão, de ter clareza aqui sobre algo, sobre o que você realmente quer, para ter um avanço nessa história, para ter um avanço nessa situação. Tá me dizendo aqui que é uma situação que você precisa ter estratégia, jogo de cintura. Talvez seja até um pouco falso, viu? O 7 de espadas me fala sobre isso. Pode ser uma situação que não é como você espera, tá bom? Mas aqui tá pedindo essa astúcia, essa estratégia. Em relação ao que ele tá pensando sobre você, eu vejo ele pensando em oportunidades, em novidades, porém, é como se ele tivesse que nesse momento tá se equilibrando em mais de uma coisa ao mesmo tempo, sabe? Como se ele estivesse trabalhando, estudando e ao mesmo tempo tem um relacionamento e daí ele fica muito sobrecarregado, sabe? Fala muito sobre equilibrar aqui as coisas no dia a dia, né? E aqui tá me falando que ele tá aberto a oportunidades, sim, né? Mas sinto aqui essa questão material, ele fazendo muitas coisas. Aqui pode ser a pessoa também na dualidade aqui, tá? Estudando se vai ou se não vai. Em relação a sentimentos de você em relação ao seu crush, aqui tem uma situação que te oprime, que te restringe, que te deixa afogado em sentimentos, que te deixa afogado em pensamentos, te traz ansiedade em relação a essa parceria. Esse 8 de espadas mostra você bastante ansiosa. O que o crush está sentindo em relação a você, veio aqui o 3 de espadas e o As de paus. Aqui mostra que existe uma energia de desgosto, tá? Pode existir uma energia de decepção, pode existir uma energia aqui de sofrimento.
mas fala muito sobre desgosto, né? Sobre a pessoa estar chateada. E daqui pode estar falando desse ser um dos motivos dele não ter um avanço, dele não ter um movimento em relação a você, viu? Ou de você em relação a ele, você vai adaptar, tá bom? Falando aqui nas intenções que você tem em relação ao seu crush, você tá esperando aqui uma movimentação da parte dele, né? Eu vejo você bastante sensível, querendo uma renovação, querendo uma movimentação, uma ação da parte dele. E ele tá esperando o acerto de contas entre vocês, tá? Vê aqui o Cavaleiro de Copas. O Cavaleiro de Copas também fala de um movimento, tá? Pode ser que ele tenha um movimento, sim, em relação a você, mas vejo ele muito querendo clarear as coisas, sabe? Ajustando, resolvendo aí as situações, porque o julgamento me fala sobre isso. O julgamento ele me fala sobre despertar, sobre ajuste de contas, tá? Então pode vir novidades aí para você. Como conselho aqui para esse relacionamento, como eu falei, não sei se teve alguma situação de engano, de mentira ou de trapaças, tá? Mas aqui eu vejo que esse crush ele ficou um pouco chateado aí com você, com a tua atitude. E aqui me fala sobre você ter força de vontade, sobre você ter bravura interior. Essa carta ela me fala sobre superação de desafios, tá? E tá falando aqui que é um desejo que você tem, né? A carta dos desejos me fala de satisfação emocional. Eu sei que você tá querendo superar esses desafios. O tarô ele fala sobre força de vontade, sobre bravura, sobre domínio das situações, tá? E tá me falando aqui da abertura para novos sentimentos, para uma renovação, tá? Pode acontecer, né? Como são muitas pessoas, pode acontecer sim de você conhecer alguém novo, mas pode estar acontecendo também de você ter uma renovação aí na vida amorosa com esse crush, tá bom? Deixa eu clarear só com mais uma carta, para eu poder ver o que esse As de Copas está trazendo aqui. Me fala muito sobre novos sentimentos, né? Sobre se abrir aí a novos sentimentos. Ó, necessidade de uma movimentação. Aqui me fala de uma força para superar algo, para você ficar em paz, para você ficar equilibrada, satisfeita emocionalmente. Me fala aqui da necessidade de se abrir para novos sentimentos e de tomar uma decisão, de fazer um movimento para isso. Realmente de fazer uma transição. Se você está sobrecarregada, né, aqui é a Imperatriz, ó, falando de nutrição, de nutrir algo, né, e aqui tá falando dessa satisfação emocional, tá falando dessa força, dessa luta para superar os desafios. E aqui, se as coisas estão paradas para você, se você está estagnada aqui nesse 8 de espadas, afogada nos sentimentos, né, querendo resolver de todas as formas, aqui me fala para você lutar aí com você mesmo, né, para poder encontrar aí essa satisfação, se abrir para o novo. É necessária essa renovação, é necessário um movimento da tua parte, uma ação, uma escolha, tá, para que você fique bem, tá? Aqui a Imperatriz ela me fala, né, sobre gestação, nutrição, crescimento, né, afetividade, e ela fala muito sobre nutrir a si mesmo também, cuidar da gente, cuidar de si mesmo, tá bom? Então, para você que escolheu essa segunda opção, eu espero que tenha feito sentido. De quem escolheu a terceira opção, com a pedra quartzo rosa, cristal do amor. Vamos ver o que o tarô traz para você aqui, falando sobre a sua situação com o seu crush. Lembrando, né, que pode ser que aqui saia trocado as conexões, que quando eu estiver falando de você, você sinta que é sobre o seu crush, e quando eu estiver falando do seu crush, você sinta que é sobre você. Então adapte aí a sua realidade, as suas situações. Vamos ver o que o tarô traz para quem escolheu a terceira opção.
que o tarô traga as energias, as respostas. Aqui eu vou tirar, primeiramente, os seus pensamentos em relação ao seu crush, os pensamentos do seu crush em relação a você, os seus sentimentos em relação ao seu crush, os sentimentos do seu crush em relação a você, a sua real intenção em relação ao seu crush e a real intenção do seu crush em relação a você. Um conselho do tarô para essa relação. Vamos lá, vamos ver o que o tarô tem para dizer sobre essa relação. Vou começar aqui, né, por você. Tirar mais uma carta aqui com o tarô para quem escolheu a terceira opção. Vamos lá, hein, minha gente. Aqui, falando em relação ao que você tá pensando em relação ao seu crush, veio o 2 de copas e a temperança. Talvez você esteja tentando manter seus pensamentos equilibrados, talvez você esteja tentando se manter paciente em relação a esse relacionamento, sabe? A temperança, ela me fala sobre equilíbrio, paciência, ponderação, tá? Então, talvez você esteja tentando se manter aí ponderada, paciente, tá? Dentro dessa situação aí com o teu crush. Olha, eu tô sentindo esse crush aqui bem revoltadinho, tá? Aqui me fala de uma situação de queda, né? Uma situação que foi construída com bases falsas. Uma situação que precisa se reconstruir, tá? Eu vejo ele aqui pensando bastante, né? Saiu aqui o Hierofante. O Hierofante, ele me fala muito sobre organização, sobre planejamento. O Hierofante, ele me fala muito sobre casamento, sobre relacionamentos sérios, questões burocráticas, né? Então, me fala muito sobre sabedoria também, tá? Eu vejo ele tentando ser bastante sábio aqui, tentando organizar as coisas para ele, né? Ou pensando em organizar as coisas. Mas aqui me fala muito sobre uma situação aí que talvez ele esteja pensando de forma errada, uma situação aí que precisa ser clareada, tá? Vamos lá. Veio um pouco tenso aqui os pensamentos desse crush em relação a você, hein? Tá analisando bastante. Falando aqui do que você tá sentindo em relação ao crush, você sente aqui que me fala de uma situação que você tá exausta, sabe? Uma situação que sobrecarrega a tua energia, você querendo novidade aqui, você querendo aqui leveza, novos inícios, né? Com liberdade, aventuras, uma nova jornada. Acredito que você está querendo sair aqui desse sentimento de 10 de paus, né? A cabeça aqui pegando fogo. Falando do que o crush está sentindo em relação a você, olha, esse crush, ele tá preso numa situação que tá deixando ele meio atormentado, meio frustrado. Existe aqui uma energia de decepção, de desgosto, tá? Existe aqui uma energia de sofrimento, uma energia da pessoa não estar satisfeita com a situação ou ter sofrido algum desapontamento,
tá? Que me fala muito dessas energias. O que você tem como intenção, né? A sua real intenção em relação ao seu crush. Eu vejo você querendo que as coisas se organizem, tá? Que as coisas se equilibrem. Vejo muito assim, você querendo também que as coisas se concretizem. O imperador, ele me fala sobre dominar uma situação, ele me fala sobre controle de uma situação, autoridade. Então eu vejo você querendo, né, esse controle, essa autoridade. Pode ter acontecido mudanças de repente, né, ocasionadas pelo destino, mas vejo muito você querendo tomar o controle da situação. Essa pessoa, em relação a você, ela tá bastante confusa. Existe aqui uma energia de confusão, de flutuação. Existe aqui uma energia de incertezas, tá? E me fala aqui de uma decepção, de uma nostalgia em relação ao passado, tá? Talvez uma lamentação em relação ao passado. Essa carta, o 6 de copas, me fala sobre amores perdidos, sobre nostalgia, sobre saudade de um passado que era mais feliz, tá bom? Eu senti esse crush aqui um pouquinho fechado, um pouquinho chateado, né, decepcionado, tá nostálgico pensando no passado, tá confuso, né? O conselho do tarô mostra uma situação um pouco parada, né? Que pode estar falando de ex também, né? Mas o conselho aqui no tarô mostra uma situação um pouco parada, um pouco estagnada. Tá falando aqui que você precisa ter clareza sobre essa situação, que você precisa ver a verdade, que você precisa fazer uma escolha, tomar uma decisão. E aqui me fala de escolhas na vida amorosa. Pode ter questões de triângulos, sim, tá? Mas me fala aqui sobre você tomar uma decisão, né? Já que essa carta, eu falei de triângulo porque essa carta ela me fala de opções, tá? Então tá na hora de tomar uma decisão, sim, para sair, ó, dessa situação parada, estagnada. Vamos ver aqui o que o tarot traz com essa decisão, com essa escolha. Me fala muito sobre você ter clareza sobre o que você quer, tá? Pra sair aí dessa energia que tá te paralisando, que tá te agoniando, que tá te deixando com a cabeça quente. Tirar aqui falando dessa decisão, pra ver o que clareia aqui pra gente, pra você. Ó, aqui me fala de uma mudança, de uma transformação, talvez seja dolorosa, talvez seja difícil, mas existe essa necessidade para o seu próprio bem, para a sua própria estabilidade, tanto financeira quanto emocional, tá bom? Então essa é a mensagem aqui para quem escolheu a terceira opção, pedra quartzo rosa. Minha gente, espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Me conta aí se fez sentido pra você. Deixa o teu like, se inscreve no meu canal. Um beijo, até a próxima.